por essa palavra. Amém? Ezequiel capítulo 34, a partir do verso 1, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que não se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ore aqui pelo seu pastor, peça que ele seja usado por Deus para apacentar a sua vida nessa noite, amém? Obrigado, Pai, pela liberdade de poder ler e publicamente refletir na Tua palavra, meu Deus. Que a mensagem dessa noite venha do Senhor e alcance não só os nossos corações, mas a todas as pessoas ao redor do mundo que precisam entender essa palavra e serem alimentados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O título da mensagem dessa noite é uma pergunta que eu começo fazendo para vocês. Para que serve um pastor? Para que serve um pastor sobre a sua vida? Há uns anos atrás, eu conversando com uma amiga minha, que é psicóloga, ela falava que a profissão dela era um pouco ingrata, porque as pessoas, quando chegavam no consultório, normalmente iam como último recurso, sem muita vontade de estar ali, e durante o processo não entendiam muito bem que aquelas conversas eram direcionadas e debaixo do embasamento de anos e anos de estudo e experiência. E quando as pessoas se sentiam melhor, elas iam embora. O psicólogo ficava feliz, ele cumpriu o seu trabalho, a pessoa está melhor. Mas as pessoas normalmente não viam a colaboração do psicólogo sobre a vida delas mesmas. E aí eu fiquei pensando assim, né? Para o pastor é muito mais complicado, porque a ação se dá no mundo espiritual e coisas espirituais não são discernidas por qualquer pessoa, principalmente por aqueles que são fracos espiritualmente. Então é importante a gente se questionar. Muitas pessoas hoje acham até uma vantagem não terem pastores sobre as suas vidas, às vezes por terem tido contato por falsos pastores, como esses que a gente viu no texto, que pastoreavam-se a si mesmos, mas sem entender que nós precisamos de pastores. É bíblico e Deus disse isso sobre nós e nos deu pastores segundo o seu coração. Irmãos, deixa eu começar bem do início. O que nós estamos chamando de pastor? Pastor é uma figura simbólica, baseado na pecuária. O boiadeiro cuida de boi. E pastor é aquele que cuida de ovelha. E quando Deus se refere ao seu povo, Ele se refere como o seu rebanho. Como lá no Salmo 23, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não só é o supremo pastor do seu povo, como Ele designa alguns dos seus para serem pastores sobre o povo. E isso era presente lá no tempo do povo de Israel no Antigo Testamento. E principalmente para a era da igreja. Porque o povo de Deus, a partir do Novo Testamento, é um povo que na verdade não faz parte de um povo, mas são de todas as nações da terra. E eles se congregam
como verdadeiros rebanhos em comunidades locais, as igrejas locais. E quando você olha para o funcionamento desses pequenos rebanhos, ao longo do Novo Testamento, você percebe, por exemplo, que eles não tinham templo, mas eles tinham pastor. Em cada momento do Novo Testamento é chamado de um nome diferente, e um desses nomes, esse líder da igreja, é o pastor. E o que um pastor faz, meus irmãos? Em Efésios capítulo 4, eu leio alguma coisa que, em alguns momentos, me dá uma ponta de angústia. Eu vou explicar para vocês por quê. A Bíblia diz, nesse texto de Efésios capítulo 4, que Deus deu à igreja pastores e mestres. O texto clássico aí que fala para a gente sobre os 5 dons ministeriais, ele não diz que ele dá a igreja para pastor, o que muitos pastores por aí, mundo afora, pensam, que Deus tem que dar uma igreja para eles. Não é assim a lógica do Espírito Santo na Bíblia. Ele dá pastores para a igreja. Você sabe o que isso quer dizer? O que isso significa? Que Deus me deu de presente para vocês. Não para as paredes, não para o telhado, não para o chão, não para a instituição, para o rebanho, que é propriedade dele. Ele me deu de presente como pastor para vocês. É isso que a Bíblia diz. E por que às vezes isso me angustia? Entenda, para mim é um prazer exercer o meu chamado, saber que eu estou no centro da vontade de Deus, queima meu coração de alegria. Mas existem aqueles momentos em que eu começo a ver pessoas enfraquecendo, eu começo a ver ovelhas se afastando, eu começo a ver coisas que, do meu ponto de vista humano, eu julgo como dando errado. E eu começo a me questionar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu vivi uma situação no último sábado, eu passei uma parte da minha tarde em adoração e oração, e uma das coisas que eu ficava perguntando para Deus era isso: será que eu preciso fazer algo mais do que esse ministério de pregação, e essas coisas que a gente já faz, já se desgasta fazendo, que às vezes fica aquela sensação, se eu fizer alguma outra coisa. E meus irmãos, quando chegou a noite, eu fui a um culto, foi a inauguração daquela nova igreja, que eu contei para os irmãos, que antes era um terreiro, e a mãe de santo se converteu um pouco antes de morrer, disse que queria que aquele lugar se tornasse uma igreja, e foi a festa de inauguração, e eu fui lá, e alguns irmãos da igreja estavam lá também, e foi muito gostoso, apesar de ser um estilo de culto totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? E o pastor, de cara, na abertura do culto, ele falou algo que eu entendi, que era Deus respondendo a minha oração. Ele virou e falou assim: o pastor fulano aqui, pastor Bené está assumindo essa congregação, e é muito difícil ser pastor, porque as pessoas pensam que pastor tem que fazer tudo. Ele é motorista de Uber, ele é motorista de ambulância, ele faz isso, ele faz aquilo, mas tudo está errado, meus irmãos. Porque o papel do pastor é alimentar o rebanho e guiar o rebanho, ensinando a palavra de Deus. Aí eu falei: entendi, Deus. Entendi a resposta. E realmente, quando a gente para ver o papel do pastor no Novo Testamento, ele está relacionado a isso. A pregação, ao ensino da palavra de Deus e à intercessão. Um pastor é alguém que vela pela alma das suas ovelhas. Hoje, ou ontem, acho que foi, se não foi hoje, foi nos últimos dias, o pastor Osias virou para mim e pediu uma lista atualizada dos membros da igreja. Você sabe por quê? Ele não é secretário da igreja. Porque o pastor Osias, ele ora com a lista dos membros da igreja na mão. Tem gente que não bota os pés nessa igreja há mais de ano, mas porque é considerado ovelha desse rebanho, tem alguém do nível do pastor Osias intercedendo pela vida dessa pessoa. E coisas estão acontecendo, essa pessoa não se dá conta de que existe um pastor velando pela sua vida.
Às vezes, quando eu estou orando pela igreja, eu cito nomes, mas às vezes eu viro para Deus e começo a falar: todo aquele que se declara membro dessa igreja, todo aquele que inclusive nem se tornou membro ainda, mas se considera parte dessa família, as nossas crianças também, e eu começo a liberar palavras de bênção, palavras de proteção, palavras de saúde sobre a vida de todo o rebanho. E eu creio, meus irmãos, que o que a Bíblia ensina é verdadeiro, existe autoridade na minha vida para fazer isso sobre a vida de vocês. E quando a gente olha para esse texto que nós lemos agora, a gente vê uma situação de pessoas que foram chamadas por Deus para serem pastores e não estavam sendo. E mesmo assim, mesmo sem elas serem pastores, essas pessoas estavam sendo cobradas por Deus no seu chamado. Essas pessoas estavam pastoreando a si mesmas e exercendo domínio sobre aqueles que eles deveriam simplesmente conduzir. Estavam abusando da sua autoridade ao invés de conduzir o rebanho de Deus. E Deus fala algumas palavras duras a respeito dessas pessoas. E é justamente no meio dessa palavra dura que o profeta Ezequiel liberou, que nós encontramos algumas coisas que mostram por que nós precisamos de pastor. Aproveito aqui para dizer para você que nos acompanha, que assiste essa mensagem em algum momento da sua vida, que você não tem pastor. Se você crê na Bíblia, entenda. Se você se considera do rebanho de Deus, entenda. Você precisa de pastor sobre a sua vida. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor. Esse verso de número 4, nós temos algumas coisas. E a primeira é fortalecimento. O que Deus esperava que os seus pastores fizessem, ou seja, quando Ele dá ao seu povo pastores, segundo o seu coração, e esses pastores exercem o ministério biblicamente, uma coisa que os pastores fazem é fortalecer a sua vida. Quantos crentes estão fracos espiritualmente e nem se dão conta disso? Sabe, às vezes a gente encontra pessoas na modinha do desigrejado, alegando as suas decepções e frustrações com a igreja para se acomodar numa vida que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. A dizer que é igreja, sozinho, sem entender a coletividade. E essas pessoas, eu já vi situações dessa perguntarem: mas como você está espiritualmente? Eu estou bem. Porque está tão mal que não é capaz de perceber a sua própria distância do que a Bíblia diz que a pessoa deveria viver. E quantas vezes nós nos sentimos fracos e uma palavra liberada por um pastor fortalece a gente. O pastor alimenta o rebanho, ele leva a pastagem. Lembra lá do Salmo 23? O modelo é com relação ao Senhor, mas é essa prática e o modelo para a gente. Um pastor entrega comida para o seu rebanho. Tem muitas igrejas que estão fracas porque não há palavra. O pastor faz tudo. As igrejas têm uma expectativa errada a respeito de seus pastores. Querem muitas vezes motivadores emocionais. Querem muitas vezes uma presença, como se o pastor fosse um tipo de capelão. Eu já ouvi coisas horrorosas no passado, meus irmãos, de crente gritando com o pastor, porque o pastor não tinha ido na casa dele, e esse irmão não tinha chamado. E todas as vezes que a gente perguntava: está tudo bem, e a gente vai cuidar de quem está mal. Expectativas erradas sobre o ministério e pastores com ideias erradas a respeito do que é o ministério fazem com que ovelhas fiquem mais fracas. Alimento fortalece você, palavra fortalece você, palavra vinda de Deus fortalece você, rebanho de Deus.
a doente não curastes. O que isso quer dizer? Que Deus coloca pastores na nossa vida para nos curar. Eu adoro essa parte. Eu vejo uma pessoa sofrendo, e de repente eu percebo que porque eu fiz uma oração na vida dessa pessoa, essa pessoa foi curada. Que coisa maravilhosa. E aqui eu vejo o ministério de cura de uma forma bem ampla, porque eu vejo também a cura do nosso interior, a cura das nossas emoções. Quantas pessoas chegam para a igreja totalmente destruídas por situações familiares, por traumas, por abusos vividos, e de repente com o cuidado pastoral, com uma pregação, com um ensino sobre cura, com um ensino sobre perdão, essa pessoa tem a sua saúde emocional restaurada. E o que dizer, meus irmãos, de tantos milagres, de tantas coisas maravilhosas que têm acontecido no nosso meio. Eu vivi experiências, meus irmãos, que membros da igreja entenderam mais do que eu essa autoridade pastoral. Eu me lembro de uma irmã que pediu que eu estivesse lá presente, porque a mãe dela estava na UTI, já nas últimas, uma senhora idosa, mais de 80 anos, desenganada pela medicina, na UTI. E ela falou assim: pastor, eu sei que se o senhor for lá e orar por ela lá, ela vai ficar boa. Aí eu, tá bom, minha irmã. Eu fui para cuidar da irmã, e não da mãe da irmã. E eu entrei lá com a minha carteirinha de pastor. Agora está mais difícil, né, com esse negócio de pandemia. Eu entrei lá na UTI, os médicos olharam assim, os funcionários trabalhando, estranharam. A mulher apagada, não dava para dar palavra nenhuma. Eu levantei a minha mão, que ela levante daqui em nome de Jesus, que ela seja curada. Até mais, gente. Fui embora rapidinho. Aquela oração curta, meus irmãos. Poucos dias depois eu fui visitá-la no quarto, consciente, acordada. Eu falei: olha, minha irmã, eu estive lá e orei por você. É, pastor. Pouco tempo depois ela esteve aqui nessa igreja e deu testemunho diante dos irmãos. Porque Deus confiou aos seus pastores o ministério de cura. Então sim, mesmo sem você saber, muitas vezes nós, rebanho, somos curados, justamente por ser parte de um rebanho. A quebrada não ligastes. Eu vejo aqui uma diferença da doente para a quebrada. Irmãos, a ovelha quebrada, ela precisa ser enfaixada para conseguir andar de novo. Eu vejo um nível maior do que simplesmente a doença. E eu encontrei pessoas assim ao longo da vida, ao longo do ministério, que chegaram aqui quebradas, com as suas famílias quebradas em muitos sentidos da sua vida. E pela pregação da palavra, pela direção, pelo aconselhamento, pela palavra de Deus, essas pessoas tiveram a sua perna quebrada, ligada, elas puderam acompanhar o rebanho de novo, elas puderam ser reestabelecidas no seu movimento, porque uma ovelha quebrada não consegue nem andar. E continua o texto: a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes. Eu quero diferenciar também essas duas coisas. Perdida, eu vejo como evangelismo. Aquele que está lá no mundão, eu perdido, pecador, longe do meu Jesus. Aquele lá, o trabalho evangelístico que o pastor faz. Aquele que é alcançado pela pregação evangelística, é justamente esse que está perdido e é trazido. Mas existe a desgarrada, que precisa ser tornada a trazer. O que é isso? É alguém que faz parte do rebanho, que ficou agarrada no meio do caminho e não conseguiu acompanhar. Que precisa de socorro, como lá na parábola das 100 ovelhas, e ser trazida de volta para o meio do rebanho. Irmãos, esse ponto é um dos pontos mais delicados, e eu vou explicar para os irmãos por quê. Porque existe uma diferença entre bode e ovelha. Se liga no mistério. Alguns anos atrás, logo que eu tinha voltado de Israel, eu preguei uma mensagem aqui
nessa igreja, e tem ainda no meu canal, no YouTube, até hoje o som deve estar meio ruim, a imagem não era das melhores, a iluminação estava ruim, mas quem tem boa vontade pode ir lá. O nome da mensagem é: Não tem bode no Salmo 23. E eu contava a diferença entre um bode e uma ovelha. Porque quando eu estive lá em Israel, eu presenciei a seguinte cena. Um pastor de ovelhas estava cuidando de bodes e de ovelhas ao mesmo tempo. E ele vinha para cá, e as ovelhas faziam o quê? Acompanhando juntinhas. E estavam ali pastando perto dele. Ele ia para lá, as ovelhas juntavam no pastor e iam seguindo de perto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Mas aquele pastor também tinha bodes. E o que o bode fazia? O bode, ele saía de perto do pastor do nada e começava a tombar o latão de lixo. E de repente um outro bode, ele foi lá, buscou o bode, daqui a pouco outro bode foi lá e subiu numa árvore e começou a comer. O rebanho estava para cá, mas o bode estava para lá. É importante a gente entender bem essa distinção. Porque é essa distinção que nós vemos em Lucas 15, os achados e perdidos da Bíblia. Onde você tem a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. O filho perdido, presta atenção, ele sai porque ele quis. Ele não é aquela ovelha que precisa ser restaurada ao rebanho, ou aquele que precisa ser alcançado, esses dois casos que estão aqui. É alguém que não está mais se comportando como ovelha, talvez nunca tenha sido, e saiu porque quis. E tem muita gente que é o filho perdido, a gente conhece mais como filho pródigo, se achando a ovelha perdida para transferir a culpa para a igreja e para o pastor. Numa posição extremamente cômoda. Deixa eu falar para você que se acha ovelha perdida. Se você conhece o texto da ovelha perdida, muito provavelmente você não é a ovelha perdida. Você é o filho que saiu porque quis. E na parábola, o filho de Jesus, o filho que saiu porque quis, o pai não vai atrás. No momento que o filho resolve virar as costas para a imundícia do mundo, para os porcos do mundo, para a lavagem do mundo, e dizer: pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, e ele volta, e ele começa a se aproximar da sua família de novo, aí o pai sai correndo e abraça ele. Antes disso, não. Antes disso não, porque se o menino está lá no meio dos porcos e o pai vai lá buscar, você sabe o que ele ia fazer? Ele ia voltar querendo sentar na janela. Você entende essa expressão? Ele ia voltar se achando, sem arrependimento. Enquanto o filho que saiu por sua própria vontade não se arrepende, ele não está pronto para voltar. E se ele voltar, ele vai ser problema no meio do rebanho. Ele vai ser um bode no meio do rebanho. E a gente não sabe quem é quem. Eu ando atrás de bode, fazer o quê? A gente vai, alguns eu percebo nitidamente, saíram porque quiseram. Mas aí, o pastor fica naquela preocupação muitas vezes, né? Será que na verdade não está com a patinha quebrada? Será que não está precisando que seja ligada a perna e trazido de volta? Será? Mas essa pergunta Deus vai responder. E você, que de repente está afastado, também pode responder. Você precisa de pastor? Eu preciso. Eu preciso de pastor. Porque Deus diz isso a meu respeito quando me chama de ovelha e quando Ele dá à igreja pastores. E eu quero fazer um convite a você que não tem pastor. Vem para cá, vem. Ah, mas eu estou do outro lado do planeta, pastor. Não tem igreja para eu congregar aqui, eu estou num lugar difícil. A gente vai dar um jeito de você ser acompanhado e de ter pastores cobrindo a sua vida em oração. Vem para cá. Está sem pastor? Significa que você está desgarrado do restante do rebanho. As igrejas do Novo Testamento muitas vezes não tinham templo, mas elas tinham um pastor velando pela alma dessas pessoas. E onde o pastor anda, o que acontece? As ovelhas vão junto. A direção de Deus sobre nós, quando você vê as igrejas do Apocalipse, por exemplo,
Deus quer falar para a igreja. Ele diz, ao anjo da igreja tal, aquele rebanhozinho ali, escreva, a palavra vem sobre a vida dele. Quantas vezes Deus falou comigo por meio dos meus pastores? Por isso, igreja, ore pelos seus pastores. Amém? Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. E eu quero fazer uma oração pastoral sobre a vida de vocês. Eu quero orar pelos feridos, eu quero orar pelos doentes, eu quero orar pelos desgarrados, eu quero orar pelos perdidos, eu quero orar pelos enfraquecidos. Vamos orar. Coloca as suas mãos assim como quem recebe. Pai, eu te agradeço porque o Senhor subiu às alturas e deu dons aos homens. E eu te agradeço porque o Senhor me deu para a tua igreja. Porque o Senhor considerou um presente para o teu povo. E eu quero nesse momento aproveitar desse privilégio para liberar coisas boas sobre a vida de toda essa geração, todo esse povo que nos segue, todo esse rebanho que pertence ao Senhor e não a mim. Em nome de Jesus, eu quero declarar uma palavra de força sobre todo aquele que se encontra fraco e desanimado, sobre todo aquele que perdeu a vontade de orar, sobre todo aquele que está desanimado de ler a Bíblia, sobre todo aquele que está sem forças para congregar, em nome de Jesus, que nesse momento, que essas pessoas recebam força vinda do Senhor. Pai, eu oro por aqueles que se encontram doentes, em nome de Jesus, meu Pai, aqueles que se encontram doentes em sua alma, aqueles que se encontram em síndrome do pânico, aqueles que se encontram em depressão, aqueles que se encontram em angústias terríveis, aqueles que estão enfrentando problemas sérios de relacionamento dentro de casa, aqueles que estão vivendo uma constante tensão interior, em nome de Jesus, que nesse momento venha alívio sobre cada um deles, em nome de Jesus. Vem, meu Pai, com o teu bálsamo, derramando sobre cada coração que diz, amém, eu recebo nesse momento. Pai, eu oro por aqueles que estão sentindo dor, aqueles que estão doentes, aqueles que receberam um diagnóstico médico difícil. Em nome de Jesus, que o Senhor os toque nesse momento, mesmo que eles estejam participando dessa mensagem, assistindo essa pregação em outro momento, que agora, enquanto eles me acompanham dizendo amém, que eles sejam tocados pelo teu toque de cura, em nome de Jesus. Não importa o nível de dificuldade, de câncer a dor de dente, em nome de Jesus, que o teu povo receba a tua cura. Pai, eu oro por aqueles que estão se considerando incapacitados, interrompidos na vida, meu Deus, quebrados. Que eles sejam ligados pelo poder da tua palavra, que eles sejam consertados pelo poder que há na tua palavra. Eu oro por aqueles casamentos que se encontram quebrados nesse momento. Eu oro, meu Pai, para que marido e mulher encontrem novas forças, condições para perdoar, condições para entender, condições para se colocar no lugar do outro, condições para buscar mais amor onde o amor está acabando. Em nome de Jesus, conserta tudo aquilo que está quebrado, meu Pai. Que a partir desse momento, algo comece a acontecer na vida desses casais. Aquelas famílias que estão quebradas no relacionamento de pais com filhos totalmente separados de seus pais, distantes no coração, conserta agora, meu Deus, em nome de Jesus, quebranta corações pelo poder do teu Espírito Santo. Eu oro, Senhor, por aquelas ovelhas que se encontram afastadas, nos ajude a enxergar, meu Pai.
Nos ajude, meu Deus, a pegar aqueles que não conseguem voltar, meu Pai. A centésima ovelha, meu Pai. Nos leve, meu Deus, nos mostre, nos ajude a achar, para que todas elas sejam fortalecidas, meu Deus, em nome de Jesus. Todas elas sejam reunidas. Eu sei, meu Pai, que o Senhor quer reunir os teus filhos. Eu sei que o propósito é juntar o teu povo num só povo, e que o Senhor não nos fez para viver isolados uns dos outros. Em nome de Jesus, tudo aquilo que está sendo impedimento, que caia por terra agora em nome de Jesus. Que as barreiras que muitas vezes a ovelha coloca na sua cabeça, que só existem na sua cabeça, que as impedem de estar aqui, meu Deus, que caiam por terra a partir desse momento, em nome de Jesus. E eu te peço por aqueles que o Senhor vai reunir a esse rebanho, que nós nem sabemos ainda que eles vão se tornar ovelhas, que o Senhor os considera perdidos, mas achados. Em nome de Jesus, nos use para alcançar cada um desses. Eu oro pela vizinhança da nossa igreja. Eu oro pela vizinhança de cada crente dessa igreja. Eu oro pelo nosso território espiritual, a nossa jurisdição, Nova Almeida, Praia Grande e todas as imediações. Eu oro, meu Pai, por onde esse culto está sendo assistido. Esse culto está sendo acompanhado em todos os lugares, ainda que seja do outro lado do planeta. Em nome de Jesus nós oramos para que pessoas sejam achadas, e reunidas ao teu rebanho. E nesse momento, meu Pai, eu oro também pelos bodes, pelos filhos perdidos, por aqueles que por conta própria saíram, e como eu disse anteriormente, encontram desculpas e justificativas para continuar no seu comodismo, sem se adequar à tua boa, agradável e perfeita vontade, aquilo que o Senhor tem de melhor, a comunhão dos santos. Em nome de Jesus, transforma esses corações, e toda mentira que Satanás plantou em seus corações seja arrancada e substituída por uma mudança de mentalidade, por um verdadeiro arrependimento enviado pelo Senhor, e que eles retornem à tua casa, meu Pai. Eu oro por mim, meu Deus, eu oro pelos pastores dessa igreja. Eu oro por todos os pastores que de fato são pastores chamados pelo Senhor. Nos usa, Pai, e não deixe que a gente seja omisso. Nos incomode, Senhor, não deixe que a gente se acomode ou pastoreie a nós mesmos. Que o nosso coração esteja o tempo todo sintonizado no teu trono, no céu. Em nome de Jesus, amém, amém. A igreja pode se assentar.